Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. São 12 horas e 46 minutos e agora estamos com a vereadora Jo Oliveira. Boa tarde, Jo. Boa tarde, Aline. Boa tarde às pessoas que nos escutam, que nos acompanham também pelas redes sociais. Fico feliz, né, por esse convite, estar aqui mais uma vez, falando um pouco sobre o nosso trabalho. Enfim, agora com um pouquinho mais, né, quase 2 meses de mandato, de fato, em execução. E fico muito feliz de ter a possibilidade de fazer essa partilha aqui hoje. Jo, 2 meses de mandato. O que é que você já pode falar de um resumo, assim, do seu trabalho que você tem visto, assim, como Tá. sua primeira legislatura? Primeiro que a gente está chegando no lugar e se adequando, inclusive do ponto de vista mesmo de funcionamento, né? Como é que funcionam as sessões, o que é o pequeno expediente, o que é o grande expediente, quem fala, como é que são esses processos todos. Porque é um ambiente muito novo, assim, eu digo muito novo no sentido de estar por dentro, né? A gente conhece, obviamente, o legislativo há um certo tempo, mas aí agora é uma dinâmica diferente, né? E estamos também nos situando no sentido de ah, da relação de fazer os requerimentos, da perspectiva de construir os projetos de lei, de saber também o que está sendo pensado e apresentado por outras pessoas. Né? Então, assim, tem sido uma experiência bacana, né? De ter diariamente gente falando sobre problemas e situações da cidade e, obviamente, a gente também colocar o nosso ponto de vista, né? Porque à medida que aparece um requerimento, uma coisa também que a gente apresenta, a gente também está falando sobre essa cidade que a gente quer construir diferente, né? Então tem sido uma experiência significativa nesse sentido. Também temos feito um trabalho para além, né, das paredes do gabinete, da Câmara, que são as reuniões, né, com os movimentos, com as entidades, com pessoas, inclusive, que nos procuram até pelo nosso direct, Instagram, as redes sociais, enfim, que pedem sugestões de onde acessar determinados serviços, também que apresentam possibilidades de intervenção ou pedido de fiscalização de um determinado serviço. Então, a gente também tem mantido essa porta aberta. E também, assim, feito a parte das visitas institucionais, né? Nós estamos visitando algumas secretarias, estamos aproximadamente 2 semanas, né, fazendo esse processo. Na verdade, final de janeiro, né? Fazendo essas visitas às secretarias específicas que a gente tem considerado que são importantes para planejar a cidade. Então, a Secretaria de Planejamento, a gente foi na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, a gente já teve uma pauta na feira. Então, assim, a gente está fazendo esse acompanhamento nos espaços que é importante ter o olhar enfim, a atuação do Legislativo. E também tem algumas coisas projetadas ainda em visita, como a Secretaria de Cultura. Também fizemos uma reunião muito boa com o secretário de Saúde do município e também do Estado ontem. Então, assim, a gente tem feito essa parte que nos cabe, né, de conhecer aquilo que tem de política pública, que está sendo executado e de que modo a gente pode, enquanto legislativo, acompanhar mais de perto. Né? Então, tem sido experiências, muitas, acredito que todo dia eu aprendo mais um pouco. E estamos sempre à disposição para isso, né? Principalmente em ser ter essa possibilidade de mediar essa relação entre a sociedade, entre os poderes, porque é exatamente um dos papéis do legislativo, né? Jo, a semana passada, Marinaldo chamou a atenção da Câmara, né, Sim. em relação ao número de pessoas que estavam contaminadas com a Covid-19. E que os vereadores, os assessores, não estavam seguindo algumas regras. Por exemplo, os gabinetes estavam lotados, muitos assessores compondo a casa sem necessidade, porque poderia trabalhar de casa. E você na hora lá, você pegou a galera, né? Comecei de casa, inclusive. Inclusive pessoas que frequentam lá, inclusive jornalistas, assim, minha área falando também, que não usam Todo mundo máscara. assumindo um pouquinho da culpa, né? É É, importante. não É. usam a máscara. E você, na hora, teve gente que correu e falava, por favor, botem a máscara. Não, porque assim, na verdade faz parte desse nosso processo educativo, né? E assim, a gente sabe o quanto às vezes é incômodo, dependendo do que você está fazendo, o tipo de coisa, tá com a máscara, né? Às vezes você sobe uma escada, como a gente subiu há pouco, chega aqui, a máscara às vezes dificulta um pouco, enfim. Mas a gente precisa entender da importância da necessidade que é isso, né? E assim, é desesperador, às vezes você vai conversar com as pessoas, a máscara estão aqui, abaixo do nariz, ou simplesmente coloca aqui e fica, né? E aí foi uma das coisas que a gente observou naquele momento, inclusive que a gente estava discutindo como que seria
o resto, né, da semana, das atividades da casa, diante desse aumento e confirmação de pessoas contaminadas por Covid, e de como a gente procederia, né? Se seria somente trabalho remoto, como é que seria isso, a necessidade de desinfecção. E aí a gente debatendo esse tipo de coisa quando você olha algumas pessoas, inclusive, sem máscara. Então, às vezes, assim, às vezes parece que a gente precisa dizer o óbvio, mas é importante, né? Mas aí lembrando que a gente começou, inclusive, esse olhar a partir de casa, né? Porque assim, eu digo de casa porque a gente também estava falando do nosso gabinete, de ter esse cuidado, de pensar exatamente nessa perspectiva de não ter os espaços cheios, enfim. Tem que ser um compromisso coletivo, né? Se não for, a gente não tem como ter o controle disso. A gente sabe que, infelizmente, a vacina não está chegando na mesma velocidade da demanda que a gente tem, da necessidade que é todas as pessoas estejam imunizadas, e inclusive com novas cepas, né? Por aí circulando, inclusive que já tem aqui na Paraíba novas cepas. Então, assim, é importante que a gente tenha cada vez mais cuidado para evitar que, enfim, amanhã depois a gente não tenha um controle, né, sobre isso. Assim, se a gente fica tomando essas medidas no sentido de reduzir, né, os danos, as possíveis contaminações e afins, esses dias, acho que ontem, se eu não me engano, eu vi inclusive uma matéria que se fala novamente sobre lockdown, a possibilidade de lockdown em Campina Grande. Então, imagine que não é uma coisa, né, muito tranquila. A gente sabe o que significou, o impacto que é o lockdown para a economia, para a nossa mesma, nossa vivência social, a circulação, essa coisa toda. Então, assim, isso é um prenúncio de que as coisas, os dados, enfim, a situação da pandemia, ela tem sido agravada, né? Então, a gente precisa reduzir isso. Verdade. Jô, o pessoal de Sintap continua com a greve, né? Sim. E além do prefeito não responder, eles disseram que mandaram um ofício para a Câmara pedindo uma sessão na tribuna, mas até agora não houve resposta. Você sabe o motivo? Porque Tá. estava esperando o carnaval passar. Porque é importante isso. Sim, pra lógico, diálogo, lógico. Assim, o Sintab apresentou 2 documentos. Obviamente, eu não estou falando aqui enquanto sindicato, estou colocando a informação que eu tenho, inclusive, o próprio sindicato deixou uma cópia do documento conosco, também deixou nas bancadas, né, tanto de oposição como de situação, e protocolou um pedido de audiência de uma tribuna livre na Câmara, né, de Vereadores, solicitando à presidência que seja realizada uma audiência pública ou uma tribuna livre. A tribuna livre é direito de todo cidadão solicitar, inclusive é um espaço aberto dentro da sessão. Como essa semana foi basicamente atropelada, né, 2 dias, vamos dizer, meio parados, eu acredito que na semana que vem tenha esse encaminhamento em relação à tribuna livre. Com relação à audiência pública, nós tínhamos apresentado um requerimento, né? Demos entrada no requerimento na outra semana antes do carnaval, e nessa semana a gente teve a aprovação dela, né? O nosso requerimento solicitando essa audiência para pautar, né, essa relação que foi deflagrada a greve, no sentido de, assim, de ter a possibilidade de fazer, de termos a fala, obviamente, do Poder Executivo, né, da Secretaria de Educação, e também das pessoas do sindicato, das categorias que estão reivindicando, obviamente, democraticamente e legalmente, o seu direito à melhoria de trabalho, essa coisa toda. Então, é importante garantir que esse espaço, que é a Câmara de Vereadores, que a gente tenha esse debate, né, de forma democrática, enfim, que as partes, parece que eu estou falando juridiquês agora, né, mas enfim, que as pessoas envolvidas nesse processo, a gente tenha a possibilidade de fazer um debate mesmo sobre o que significa termos a volta à aula presencial nesse cenário de pandemia que a gente tem vivido, inclusive em que se discute a possibilidade do lockdown. Assim, a gente precisa avaliar o que significa isso. A gente precisa pensar que, por exemplo, quando a gente fala das escolas públicas, e aí eu não estou falando especificamente de Campina Grande, estou falando de modo muito genérico, a gente sabe que não tem as mesmas condições de estrutura e de capacidade, inclusive, de manutenção de equipamentos, por exemplo, EPIs, essa coisa toda, álcool em gel. Como é que a gente vai garantir o controle que a gente tenha disso diariamente, né? Inclusive para garantir a higienização e, enfim, que a gente diminua isso nas nossas escolas. É uma demanda muito grande para esse tipo de coisa. Sem contar que as crianças, mesmo que elas não desenvolvam, né, dentro daquilo que a gente entende, inclusive com outros adultos, enfim, com outras pessoas, com outros públicos, que isso, as crianças, elas são transmissoras potenciais. Então, a gente precisa pensar o impacto que é você ter uma criança, ir para a escola e voltar para a sua família, que a gente sabe cada vez são mais diversas, né, com muitos idosos, inclusive são avós, que muitas vezes cuidam das crianças para que as suas mães possam trabalhar. Então, enfim, você vai acabar expondo grupos, né, maior na medida que a gente tem essa volta às aulas. Então, é importante que a gente tenha esse debate, que a gente discuta o que significa a estrutura, se a gente tem condições de fato para garantir a segurança, garantir a vida das pessoas que vão estar se colocando em sala de aula para garantir a educação, enfim, os nossos filhos, parentes. Então, a gente precisa problematizar isso para garantir que vidas não sejam perdidas nesse processo. A gente já tem
acompanhado em algumas cidades que tiveram retornos, principalmente nas redes particulares, e que tiveram aumento dos casos. Então, assim, a gente precisa ter movimentos cada vez mais planejados, organizados, de modo que a gente evite, né, cada vez, enfim, o aumento desses casos. A gente precisa ter cuidado nesse sentido. Na comissão que você preside, do direito da mulher e do idoso, Ju, o idoso está totalmente inserido nessa questão da vacinação. Isso. Né? Pela comissão, pela fiscalização, a Secretaria de Saúde de Campina Grande, o procedimento, ao ver de vocês, está correndo correto, Sim. de acordo com o que está chegando, ou vocês veem alguns... Estou dizendo sim, porque eu entendi que você está colocando, que eu estava processando o que era. Ou tem alguns ajustes que poderiam melhorar. Não, enquanto comissão, particularmente essa comissão eu presido, a gente ainda não sentou para planejar as ações. Dialoguei com Eva rapidamente, que é a relatora, e falei rapidamente com Rubens, que é a pessoa que faz parte como membro da comissão, e inclusive sugeri um momento em que a gente pudesse sentar e planejar as ações, porque assim, eu particularmente acredito muito nessa perspectiva dessa coisa construída, dialogada. Então a gente tem algumas ideias nesse sentido. A gente precisa planejar o março, a gente tem muita coisa para debater relativa à realidade das mulheres no município de Campina Grande, né? A gente precisa pensar, por exemplo, numa sessão especial, porque é a primeira vez que a gente tem tantas mulheres como vereadoras, mas assim, essa questão específica do idoso, enquanto comissão, a gente não tratou, mas é uma preocupação que a gente tem. Ontem a gente conversava com o Geraldo Medeiros, né, secretário estadual de saúde, e ele colocando, por exemplo, que o governo do estado abriu um cadastro, né, para a população, em que você cadastrava, todos os municípios podiam cadastrar seus idosos, enfim, cadastrar as pessoas, e dali a secretaria fazia a filtragem para saber o percentual de idosos, para saber o percentual de pessoas, né, que são da área de saúde, enfim, e ter uma ideia, inclusive, para distribuir, para fazer essa divisão da vacinação e esse processo todo. A Prefeitura de Campina Grande também abriu um cadastro, né? Então, assim, a gente tem 2 cadastros que estão transitando com basicamente com o mesmo objetivo. E aí ontem a gente conversando exatamente sobre isso, o reflexo desses 2 cadastros simultâneos foi que várias pessoas, inclusive eu não tinha entendido como era que estava acontecendo, várias pessoas me perguntando, mas eu me cadastrei no do estado e do município, qual é o que vai valer? Eu digo, vala-me Cristo. Tem 2 cadastros. E aí eu falei com Miralva, né, que é a coordenadora de imunização do município, porque chegou muitas questões nesse sentido, e aí eu falei com ela, eu disse, olha, tem muita gente me perguntando se as pessoas estão cadastradas no do estado do município, qual é que vale? Ela disse, não, na verdade o cadastro vai ser o mesmo, a gente vai receber essas informações e vai fazer o mapeamento a partir disso. Obviamente que a gente recebe muita reclamação, tem gente que diz que fez o cadastro, mas que ainda não recebeu retorno, de gente que está com idoso acamado, que muitas vezes não sabe manusear esse tipo de ferramenta. Eu acompanhei a reunião do Conselho Municipal de Saúde na outra semana, e aí muitos profissionais de saúde, inclusive da área, estavam preocupados, assim, no sentido de que, digamos, que eles estão numa rua que tem 5, 6 idosos, e aí só chegam 5 vacinas, como é que eles vão fazer nesse sentido? Quem que eles priorizam, né? Então, a preocupação que é nesse sentido. Tem muita gente preocupada em atender essa parcela. A gente sabe que das pessoas que vieram a óbito, infelizmente, 60% são idosos. Então, assim, eu fico pensando até que ponto, de fato, não seria importante que a gente priorizasse esse público, né, inclusive. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento, de fato, sistemático. Eu tenho algumas preocupações, mas eu acredito que, como comissão, a gente vai tirar alguns encaminhamentos. Obviamente que a gente vai fazer essa relação também muito dialogada com a Comissão de Saúde, né, inclusive, alguns dos requerimentos que a gente apresentou, que dizem respeito a esse ambiente de Covid, a gente também tem buscado fazer esse diálogo com a comissão. Obviamente que alguns dos requerimentos e ofícios, enfim, que a gente encaminhou para a Secretaria de Saúde, foram antes da formação das comissões, por exemplo. Quando a gente mandou o ofício para a Secretaria de Saúde, pedindo que os profissionais de educação, e aí quando a gente fala dos profissionais, dos trabalhadores da educação, a gente está falando de todo mundo, né? Da portaria à direção, de todas as pessoas que estão no ambiente escolar, fossem já inseridas na vacinação nessa primeira fase, porque pelo plano de imunização municipal eles estão na 4ª. Né? Então, não dá para a gente pensar em voltar às aulas sem que também os profissionais estejam vacinados. E aí, quando a gente encaminhou algumas solicitações nesse sentido, nem eu estava na comissão da mulher, do idoso, enfim, e também não tinha comissão de saúde. E aí, à medida que a gente foi apresentando os documentos, foi vendo a necessidade exatamente de fazer esse diálogo. Então, é uma coisa que a gente vai construir. Eu sei que as meninas que estão à frente da comissão de saúde são comprometidas, inclusive também como eu defendem um SUS. Então, acredito que a gente vai poder construir coletivamente nesse sentido. Você gosta muito da construção coletiva, né? Eu percebo. Isso é muito bom, porque, sim, assim, às vezes
o pessoal entra na política e todo mundo quer fazer algo por si, assim, né? Sem dialogar, sem ver, sem um conjunto da coisa. Aí fica muito complicado. Sim, Já é difícil sim. fazer com o coletivo, avalie sozinho, não é verdade? Jô, Verdade. e sobre, dentro da Comissão Ainda da Mulher, sobre a mulher, o que é que vocês têm planejado, têm programado, Tá. têm estudado na Uma Comissão das para coisas, Campina Grande? uma das coisas que a gente precisa ter, e aí como horizonte, inclusive, vou partilhar isso com os meus colegas de comissão, a gente precisa pensar em uma ferramenta, fortalecer, enfim, pedir isso de modo mais sistemático, informações sobre a realidade das mulheres de Campina Grande no que diz respeito, por exemplo, à violência doméstica. A gente tem uma dificuldade, assim, quando precisa acessar informações, precisa saber dos números reais. Você, obviamente, que é conhecedora do assunto e que, como eu, também é curiosa e que gosta muito de se basear na fala a partir dos dados, a gente não tem, né? Então, a gente fez um pedido, e aí, enquanto gabinete, não necessariamente enquanto comissão, a gente fez um pedido tanto ao Centro de Referência Estadual Fátima Lopes, como a Coordenadoria da Mulher, parece um trava-língua agora, Coordenadoria da Mulher de Campina Grande, do município, solicitando os dados, né, assim, no sentido do, pelo menos que a gente tenha ideia do número de serviços, da quantidade de mulheres que elas atendem, e a gente sabe que essas mulheres que vão procurar esse espaço, elas passam por uma situação de violência. E aí a gente vai começar a fazer um mapeamento disso, assim, para a gente ir tentando ter cada vez mais aproximado a realidade, o número dessas mulheres. E, obviamente, a partir desse serviço, a gente sabe que nem todas são ainda numa situação de violência física, mas estão em violência psicológica e tantos outros. Inclusive, para a gente ter uma ideia, né, de quais são as maiores violências que essas mulheres passam, se é do ponto de vista psicológico, financeiro, enfim, físico, essa coisa toda. A gente também precisa debater, e aí é uma coisa, inclusive a gente fez essa semana um debate muito bacana com a Associação de Doulas do Estado, e que tem uma representação muito importante aqui em Campina Grande, e a gente também fez uma conversa essa semana pensando, né, nessa perspectiva de, primeiro, garantir que as profissionais sejam vacinadas, né, são 16 doulas aqui na cidade. Elas já apresentaram um ofício à Secretaria de Educação, de Saúde, porque elas também configuram, né, nessa lista de profissionais de saúde que precisam ser imunizadas, estão lá na ponta também de serviços atendendo, e assim, a gente debatendo o dia a dia, né, a necessidade que a gente tem, por exemplo, de fiscalização da atuação das doulas, a necessidade que a gente precisa acompanhar, por exemplo, o ISEA hoje, inclusive, saiu uma matéria essa semana colocando que ele está superlotado, né, das dificuldades que a gente tem, a cidade passou por um aumento da mortalidade neonato, então, assim, a gente precisa acompanhar, isso é uma coisa que afeta diretamente a nossa condição de mulher, de mãe, enfim, de parente, de alguém que tem pessoas nesse sentido, então, assim, a gente precisa ter uma fiscalização cada vez mais ampliada, né, porque é impossível você não pensar o quanto que tudo isso que não funciona bem impacta as nossas vidas. Por exemplo, se o posto de saúde não funciona bem e essa mulher não passa por um pré-natal como deveria, automaticamente ela pode ter problemas na gestação, no parto, ou depois que essa criança nasce. Então, assim, é toda uma sequência de coisas, né, que a gente precisa acompanhar. Quando a gente pensa na perspectiva da geração de emprego e renda, a gente sabe que nesse processo de pandemia, a maioria das mulheres foram as que mais sofreram com essa questão do desemprego, ou quando tem a possibilidade ainda de ficar em casa e fazer os seus trabalhos remotos, do quanto a sua dinâmica também foi alterada nesse sentido, inclusive aumentando a carga de trabalho, porque estando no ambiente doméstico, você precisa ampliar a sua dinâmica interna de casa para você poder trabalhar, mas aí também tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da criança, tem que dar conta de tanta coisa. Então, assim, são muitas dinâmicas, né, da nossa vida no dia a dia que a gente precisa acompanhar. Então, por isso que eu estou dizendo, é tanta coisa que a gente precisa sentar aqui e dizer, não, a gente vai atuar nessa frente, depois nessa, porque de fato é muita coisa. Eu estava fazendo um trabalho, eu precisava de dados. Sim. Sobre violência da mulher em Campina Grande. Sim. Eu consegui pouquíssimos através da Delegacia da Mulher de João Pessoa. Sim. E assim passou mais de um mês para eles me enviarem. Assim, não tem um trabalho, verdade, um aplicativo, né, informações que são necessárias que a gente possa ter. Eu tive acesso, ano passado eu participei de uma atividade, inclusive a convite da Coordenadoria da Mulher, no caso Marli, né, no momento que ela me convidou, eu acompanhei um debate que aconteceu no Ministério Público, e assim, a gente colocava essa dificuldade, né, várias pessoas estavam lá, que tem essa partilha, enfim, colocavam da importância que é a gente ter acesso a essas informações, e até no momento estava sendo homenageada uma mulher lá do Mutirão que tinha sido assassinada, né, pelo seu, enfim, companheiro. E aí, no momento que a gente estava lá, teve uma pessoa que apresentou um aplicativo chamado SOS Paraíba, que resiste exatamente a essas questões de violência, que as mulheres podem relatar situações, eu posso inclusive depois te mandar,
É porque faz um tempinho que eu abro, eu não sei se de fato ele está atualizado, mas foi uma ferramenta criada em que você pode acompanhar depoimento de mulheres que passam por situações de violência, mas que ainda não se sentem seguras em fazer denúncia. Assim, eu recomendo que essa aba de depoimentos você só tenha a possibilidade de ler se você tiver com o espírito muito tranquilo para entender o quanto dessas mulheres passam por violências, por situações que elas ainda não se sentem seguras a denunciar, mas enfim, pelo menos estão abrindo aquele espaço. Mas também tem alguns dados sobre situações de violência que vão catando, inclusive que o aplicativo faz esse trabalho de pegar das redes sociais ou dos meios de comunicação. Mas não são dados governamentais, né? Mas é isso que eu estou dizendo, é exatamente isso que eu ia dizer. Mas são dados que, assim, quando se consegue a notificação disso, né? A gente sabe que muitos dos casos nem chegam ao conhecimento da imprensa, não chegam ao conhecimento das instituições. Então, assim, a gente, de fato, tem uma subrepresentação do que significam esses dados. Então, por isso, quanto mais informação a gente tiver nesse sentido, melhor é, inclusive, para a gente pensar projetos de lei, para a gente pensar situações que a gente possa acolher essas mulheres, proteger essas crianças, enfim. Então, é um trabalho que requer, de fato, muita articulação. Do ramo da sua política em si e entrando na questão geral. Muita gente discute que depois da Lei Maria da Penha aumentou a violência contra a mulher, né? Você concorda com isso? Não, porque assim, é um erro, não vou dizer crasso, porque acaba sendo deslegitimado, mas é um erro. Porque, na verdade, o que é que acontece? Com a Lei Maria da Penha, as mulheres entenderam que tem uma ferramenta de denúncia e que, à medida que elas denunciam, em que elas encontram um apoio, que encontram uma rede, que tem a possibilidade de atendimento e que elas podem se livrar dessa agressão, isso vem a público. Porque, assim, antes as mulheres passavam por situações de violência, mas continuavam em casa. As mulheres morriam, mas era porque caíam da escada. Nunca era porque, de fato, ela passou por uma situação de violência. Então, com a Lei Maria da Penha, a gente teve o aumento dos casos, mas, na verdade, não é o aumento dos casos, né? A gente teve o aumento dos registros de violência, mas as violências, elas continuaram acontecendo. Infelizmente, muitas ainda acontecem sem que a gente tenha, inclusive, essa relação, esse conhecimento a partir da Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente tem ainda, inclusive, muita coisa para melhorar nesse sentido, a gente tem ainda muita coisa que ir ajustando, a gente sabe do potencial que é a Lei Maria da Penha, do quanto, inclusive, ela é premiada internacionalmente, e é uma conquista, inclusive, do movimento de mulheres, né? A própria Maria da Penha é a representação máxima do que significa você passar por reiteradas violências e você não ter a devida punição para o seu agressor, né? Então, a gente precisa registrar que é uma vitória histórica, importante e necessária para a luta das mulheres e para tantas que ainda estão nesse universo de violência e que ainda não conseguiram sair dela. É verdade. O presidente Bolsonaro hoje esteve em Campina Grande, né? Né, Ju? Não, eu sabia que estava, mas enfim, já passou. Já foi para Pernambuco. Acho engraçado. Boa viagem. Como Pernambuco, ele é bem mais progressista do que Campina Grande, que é a Paraíba e Campina Grande, né? Ele para aqui, pega o avião e vai para lá, porque eu acho que lá ele não teria a mesma recepção. Eu nem vi, se teve muita gente também, eu de fato não vi, hoje eu não tive tempo de olhar. Olha só o cara mais importante, né, Ju? Não, porque assim, hoje a gente passou amanhã, a gente veio uma visita muito bacana ali à Estação Cidadã, lá nas Malvinas, né? Foi olhar o espaço, enfim, conhecer a estrutura e dialogar com a possibilidade de que aquele espaço possa, obviamente, já é um espaço que é aberto e que serve à comunidade, mas assim, a gente foi dialogar com uma coordenação, né, do local para que eles pudessem ver um espaço, um horário específico para a galera das batalhas, né? Que é o pessoal do movimento hip hop, que queria ver um dia específico na semana que pudessem ter o espaço garantido para fazer os ensaios, né, garantir os treinos das rimas e afim, porque inclusive Campina é um celeiro, né, no que diz respeito a esse tipo de modalidade. A gente tem várias batalhas espalhadas aqui pela cidade, e aí a gente foi dialogar com a coordenação exatamente para uma dessas, que é a Batalha da Vila, para que eles pudessem ocupar aquele espaço. Aí passei amanhã nesse debate, depois fui para a Câmara, a gente estava lá despachando requerimentos e atividades, e, enfim, cheguei aqui. Dentro da Comissão da Mulher ainda, as mulheres são a maior fonte de renda das famílias, né? A maior parte delas. A gente tem um número significativo hoje de lares que são chefiados por mulheres, né? E chefiar é chefiar, inclusive, economicamente. Principalmente na classe C e D. Sim. Isso. A comissão tem olhado para essa questão econômica das mulheres de Campina Grande, que por conta de todo o problema que a gente tem com a pandemia, a associação das mães, dos bairros, esse tipo de... Precisaremos.
como eu estou dizendo, né, a gente não montou um cronograma, uma atividade nesse sentido, mas essa de fato também é uma preocupação nossa. Não faz nem um mês, né? Não, mas foi logo aqui, né? A gente bombardeia de tudo. É porque Não, foi mas é tão isso. É escasso porque que a gente demanda quer, é né? tanta. Mas não, tá correto, tá correto. Eu também tenho essa preocupação. Assim, a demanda é tanta que a gente quer de fato colocar tudo isso. E é uma necessidade. Não dá para você falar, por exemplo, do rompimento de um ciclo de violência que uma mulher passa e que ela passou por esse ciclo de violência, enfim, e agora ela tem a possibilidade de seguir sua vida, se você não pensar que depois da situação de violência ela precisa ter um amparo, inclusive econômico, financeiro, para que ela tenha condições de tocar a sua vida, dos seus filhos, né? Então, Até porque as políticas precisam ser integradas nesse sentido. se permitem esse tipo de coisa porque elas não têm uma atividade econômica que elas possam se libertar, dizer, eu vou cuidar do meu filho, quem vai dar para o meu filho? Então tem que ser uma série de coisas integradas e pensar nessa perspectiva da geração do emprego e renda para essas mulheres, não só as que vivem violência, mas assim, só exemplificando isso que a gente começou falando da situação de violência. Se a gente não pensa de modo articulado, não tem como a gente superar isso. E obviamente tem mulheres que não estão em situação de violência, mas que estão ali na sua casa empreendendo minimamente, estão vendendo um din-din, estão fazendo um tricô, estão fazendo outra coisa, mas assim, que se pode ter um investimento, se pode pensar de forma articulada, pensar um programa de microcrédito e coisas nesse sentido, é importante que a gente também pense, acompanhe, avalie, inclusive que a possibilidade já está sendo feito, pensado, mas também naquilo que a gente pode apontar como perspectiva, como projeto de lei, como requerimento, enfim. E dentro da Comissão de Finanças, o que é que já saiu? Eita, então. Que é uma das mais importantes. Não, tranquilo. Não, a Comissão de Orçamento, ela tem uma tarefa. Assim, eu estava brincando com a Valdeni, assim, que é pesada, né? Valdeni é o presidente, eu estou na relatoria dessa comissão. A gente sentou rapidamente essa semana, porque eu estava com eles exatamente muito preocupada, porque esse ano, né, por ser um ano de gestão, né, do primeiro ano de gestão do Executivo, é importante que se pense os 4 anos, que é o plano plurianual, que vai chegar na Câmara, inclusive, basicamente no mesmo tempo da LDO. Então, a gente vai ter 2 peças importantes para avaliar do ponto de vista do planejamento orçamentário. E aí a gente tem até abril para que o Executivo mande, né, essas peças. Aí, a partir de abril, tem o nosso momento de enquanto legislativo, fazer as emendas, enfim, apreciação em emendas, e aí após isso a gente vai chamar a população, porque inclusive faz parte desse ritual, para as audiências. Então, assim, a gente colocou rapidamente uma coisa assim no sentido do tempo que a gente aguarda essa chegada à comissão, é ir planejando, por exemplo, o momento das audiências, qual o dia melhor, como é que vai ser isso. Então, a gente começou a pensar que é importante já deixar 2, pelo menos 3 calendários prévios e também pensar, esperando que daqui lá a gente possa fazer ainda de forma presencial ou de forma híbrida esse debate com a população sobre o orçamento da cidade. Então, vamos aguardar o que vem por aí do Executivo para que a gente possa, inclusive, emendar, enfim, fazer o debate junto à população. É, porque a demanda é muito grande, né? Oxe. Gigante, gigante. E aí, assim, é inclusive uma preocupação nossa de também estar nessa comissão, é ter a possibilidade de a gente, inclusive, propor, acompanhar, enfim, fiscalizar o remanejo, né, a circulação desse recurso, inclusive em pastas que nós consideramos que são extremamente importantes. É importante que a gente tenha saúde, educação de qualidade, mas é importante também que a gente pensar que a cultura também é uma ferramenta de mudança, de transformação de vida. É importante a gente pensar e garantir crédito suplementar para as mulheres, né, no sentido de garantir emprego e renda. É importante que a gente paute o orçamento para a juventude, para a criança e adolescente. Então, assim, estar nesse lugar é estratégico exatamente por isso, né, porque dá a possibilidade de a gente ter esse olhar voltado para a cidade e principalmente a partir do orçamento e planejar de que modo a gente pode contribuir para a cidade de Campina Grande. É verdade. E Campina Grande, é interessante você falar de cultura, porque Campina Grande tem uma diversidade de cultura, mas foca às vezes só no São João, né? Não esquece. Inclusive, tem outras manifestações. Inclusive, a gente fez sexta-feira passada, eu fiz uma conversa com a secretária de Desenvolvimento Econômico, né, Rosália, e a gente falava exatamente disso. Ó. Campina tem um potencial turístico, tem um potencial de eventos, é uma cidade que circula, que transpira muito isso, mas assim, às vezes a gente se foca no São João e o São João fica só no São João. A gente não tem ao longo do ano qualquer coisa que rememore, ou que traga, que a gente tenha, em não sendo iniciativas privadas, que tratem o forró como essa grande característica nossa, né? Como a gente também tem grandes eventos religiosos, mas só acontece naquele momento de carnaval, então assim, é importante a gente pensar de que modo a gente pode difundir esses eventos, as nossas marcas também ao longo do ano, né? Não só nesses momentos. Então, foi um debate bem bacana, inclusive, nesse sentido. Ela falou do calendário de eventos que tem da cidade, que qualquer atividade que
que aconteça, né? Tem uma página específica que a pessoa pode registrar o evento, ficar lá e isso entra no hall, enfim, para outras pessoas possam acessar, empresas e afins. Perdão, porque de fato eu esqueci agora, mas eu prometo que assim que eu lembrar eu lhe mando e você passa aqui para os telespectadores, viu? Desculpe desde já, Rosália, porque eu não lembro agora a ferramenta. Não tem problema. Tem um Parque do Povo, né? É um monumento histórico da gente. Sim. Nosso, que é pouquíssimo utilizado, né, para movimentos culturais. O próprio Circuito do Frio, né? Sim. Ele é bem aquém do potencial de Campinas. Não criticando a Eneida Maracajá, que é uma referência. Festival de No Inverno. Festival de Inverno, né? Sim. Que pega o Circuito do Frio, né? Isso. Não tem aquela visibilidade que poderia ter. Então, porque há necessidade de você investir recursos, inclusive recursos públicos que garantam, inclusive, pagamento de cachês, e aí a gente sabe que o Festival do Inverno foi um problema gigante ano passado, exatamente por essa falta de pagamento dos cachês, aquela questão que ficou, foi ano retrasado, ainda estou em 2020, que ficou exatamente dessa falta de pagamento dos artistas, e aquilo tudo que a gente viu circulando na internet. Então, assim, é importante que você tenha esse olhar, essa compreensão de que cultura também é uma ferramenta que movimenta muita geração de emprego e renda, que movimenta muita gente, inclusive Campina Grande tem um potencial significativo nesse sentido. Conheço muita gente que promove eventos, que faz festa, que faz atividades das mais variadas formas, e não só como São João, ou não só como esse modelo que a gente acaba conhecendo, que muitas vezes está só no centro da cidade. Eu faço sempre questão de dizer que a nossa periferia fervilha, a gente tem muita gente fazendo muita coisa, as quadrilhas funcionam o ano inteiro porque tem ensaio, os bois de carnaval precisam de incentivo, as batalhas, os passinhos, enfim, tem muita gente fazendo muita coisa. O que falta, na verdade, é recurso, né? O próprio forró, pé de serra, o forró, né, genuíno. O nosso gostosinho. Que eu acho que não é apreciado pelo campinense. Exatamente. Se você procurar uma casa de show, assim, uma casa... Vamos lá, um bar, um canto, assim, vamos dançar um forró, a gente não tem. Tem pouquíssimos, né? Assim, tem pouquíssimos. Falta realmente. Então, Verdade. um olhar do campinense, né? Não podemos só jogar para um lado. Né? Não, tem mas que ter é um importante, incentivo. assim, se você tem essa política de incentivos, se você tem aqui um exemplo, né? Inclusive uma coisa que a gente pensa, se você tem editais específicos na Secretaria de Cultura ou a partir do Fundo Municipal de Cultura, se você tem editais específicos, você possa financiar alguns projetos, pequenas atividades culturais, enfim, projetos, você vai ter um recurso circulando com as pessoas que já fazem, eu digo isso a partir de experiência própria. Eu fiz parte de uma organização que a gente promove cultura, a gente faz atividade de cultura popular, mas a gente faz com recurso próprio, a gente faz fazendo projetos e solicitando recurso fora. Mas se você, enquanto poder público, também pode colocar, injetar recurso aqui no município, nas periferias, você vai ver a quantidade de coisa boa que sai disso. Inclusive a AMP, né, Associação de Música e Proximidade de Eventos, está fazendo, não sei se você sabe, né, uma manifestação hoje, porque eles foram os primeiros a parar, serão os últimos a voltar e não estão tendo muito apoio. Não vi, perdão. Se você puder me mandar, eu agradeço. Mas assim, é uma realidade, né? A gente sabe que foram os primeiros a pararem de fato, né? A gente teve, inclusive, muita coisa funcionando, considerada como serviço essencial, que é importante. E a gente teve os grandes circuitos de lives, mas assim, a gente sabe também que as lives envolveram muito dinheiro, envolveu muita gente, mas assim, os nomes de peso, essa coisa toda, nem todo mundo. Aqueles artistas que tocam em barzinhos, as pessoas que estão em atividades de rua, que a gente tem aqui, muito artista de rua. Essa semana eu estava saindo do edifício aqui, que tinha um rapaz tocando violão. A galera toda de staff, né? O povo todo de produção e afins, de fato, estão parados, né? A gente tem que reconhecer isso. Muito obrigada. Encerrando o programa agora pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Sempre muito construtiva e com certeza terá outras. Depois eu venho especificamente falar da Comissão da Mulher. A gente está entrando em março aí. Eu já estou com a agenda bem apertada em março, mas assim, dia 8, se você me permitir, tem 2 atividades bem bacanas, assim, que a gente vai acompanhar. Uma é a Marcha das Mulheres pela Vida e pela Agroecologia, que acontece anualmente nas cidades em que compõe o polo sindical da Borborema. E aí esse ano vai ser uma transmissão online, porque infelizmente a gente não vai poder se encontrar, aquele mundaréu de mulheres, que é sempre muito bom, de 14 municípios aqui do entorno de Campina Grande, vai ser online. E também eu vou participar de uma live, confirmei agora há pouco, com o juizado
da mulher e da violência doméstica, aqui, doutor Antônio. E aí a gente vai fazer uma live, inclusive, nesse dia, abrindo um ciclo de debates, falando exatamente sobre o que é ser mulher, o que está no espaço público. Então, depois a gente vai dialogando sobre a agenda e tudo isso que acontece agora em março. Gratidão pelo espaço. Muito obrigada, João. Muito obrigada, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência. Espero vocês segunda-feira, são 13 horas e 21 minutos. Até segunda, se Deus quiser.